Viva a vida! Viva intensamente. Basta acreditar. Afinal de contas, por trás de cada máscara tem um sorriso e um potencial incrível de transformação. O Alibem acredita. Acredite você também. Participe da promoção Juntos pela Economia Local da Sicredi União RS. A cada R$50 gastos em empresas participantes, além de cooperar com os produtores da sua região, você ganha um número da sorte para participar e concorrer a mais de R$1.300.000 em prêmios. Ficou interessado? Acesse juntospelaeconomialocal.com.br e aproveite. Boa noite. Eu sou a jornalista Maristane Vayan e hoje sou a convidada do programa Bate-Papo Empreendedor, onde nós vamos falar sobre a arte de se reinventar. Muito bem, pessoal. Começando aqui mais um programa Bater Papo Empreendedor. Hoje um pouco diferente. Não pude deixar passar essa oportunidade de começar com a Maristane aqui, dando esse boa noite cheia de energia para nós aqui no programa Bater Papo. Ela que vai ser entrevistada hoje, vai contar um pouquinho da carreira dela, um pouquinho também de como ela se reinventou nos negócios, para empreendendo e hoje fazendo sucesso aí nessa vida de empreendedora. Mas, antes de passar a conversa para ela, vou pedir para você que está chegando agora aqui, compartilhe o programa para que mais pessoas tenham acesso e possam ver esse conteúdo de extrema qualidade. O programa Bater Papo Empreendedor, todas as terças e quintas-feiras, procura trazer aqui pessoas e entidades que vêm compartilhar os seus conhecimentos, as suas histórias, para te inspirar e te ajudar nessa carreira do empreendedorismo. Então, a partir de agora, começa aqui o Bater Papo Empreendedor. Eu já passo um boa noite aqui para o nosso amigo João. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Maristane. Comece acreditando que tudo na vida é possível. Ou seja, cada momento você vai ter que se reinventar. Que beleza, né? E hoje estamos aqui conosco como especialista no assunto. Mas antes de começar a abordar o assunto do dia, nós gostaríamos de saber quem é a pessoa Maristane Vainer. Como ela se chegou a este momento? Muito bem, boa noite. Boa noite. Boa noite. O Rodrigo me desafiou, pessoal. Gente, há 4 anos que eu não entrava neste horário, porque é bem neste horário que eu entrei por cerca de 16 anos e dizia boa noite, né? Entrava na casa das pessoas sem pedir licença. Muito obrigada pelo convite, adorei aí a sessão Nostalgia. Estar aqui é um orgulho, porque muitos grandes empreendedores já passaram por essa bancada, João, Rodrigo, aí que eu sei que são pessoas, inclusive, que me inspiram, tá? E por isso, muito obrigada. Então, para me apresentar aí para o público, Maristane Vayan, jornalista já há cerca de 25 anos, já perdi as contas, casada com o Henry, mãe do Guilherme, da Isabela, santa rosense de coração. Jornalista, acredito que desde que eu nasci, gente. Acredito, porque assim, a tagarela eu sempre fui. Tinha outra opção. E eu costumo dizer que, da onde tu decidiu que tu ia ser jornalista? Na minha casa, meu pai, minha mãe, também muito preocupada, mas meu pai assistia ao Jornal Nacional, a todos os jornais, em rádio sempre ligado. E eu lembro que eu era criança e Deus do céu falar na hora do Jornal Nacional. Eu não sabia muito bem o que era aquilo, mas eu entendia que aquilo sim era muito importante. Por que a gente, criança, tinha que ficar quieto? Porque naquele momento vinham as notícias, e era a forma que tinha. Naquele tempo, a televisão em preto e branco, que a gente ligava, e esperava a TV aquecer ainda, mas a notícia entrava por ali. E aí, quando eu tive que escolher por uma profissão, eu não pensei 2 vezes. Era jornalismo. Eu nunca me vi sendo uma médica, uma professora, uma advogada. Até tentei faculdade de fonoaudiologia, e juro com muito respeito a quem tem. Eu, imagina a tagarela hiperativa do jeito que eu sou, tentando ajudar as pessoas, né? Então, que bom que eu não passei e que bom que eu me tornei uma jornalista. Fiz a minha faculdade na Unicinos, em São Leopoldo, uma super faculdade. Fiquei na região metropolitana por 7 anos, fiz a faculdade. Já comecei os estágios muito cedo, na metade da faculdade eu já me meti a fazer estágios, trabalhava de graça, né? O importante era estar dentro da redação, nem que fosse para carregar papel. Levar lauda, fazer, mas para entender o que estava acontecendo. E eu confesso para vocês que
eu acredito que o que foi meu pontapé inicial mesmo, porque só a faculdade não acrescenta, não te oferece tudo. E eu tive essa prática, foram 7 estágios em todas as áreas até eu me formar. E aí, quando eu me formei, eu estava noiva, e aí meu pai e a minha mãe me disseram assim, olha, minha filha, ou tu arruma um emprego, ou tu precisa voltar para casa. E eu noiva, imagina, né? Não, tinha que dar um jeito de ficar perto do noivo, porque ainda não estava formada. E aí eu logo dei um jeito e consegui o meu primeiro emprego como jornalista com carteira assinada no jornal NH, de Novo Hamburgo. Eu morava em São Leopoldo, e aí eu fui trabalhar, daí já não mais como estagiária, assim como uma profissional contratada. Fiquei lá 1 ano e meio, com uma baita de uma experiência, assim, ó, porque tu escrever jornal aqui, ó, vocês têm o jornal, tô vendo aqui. Isso mesmo. O jornal é um documento, não que hoje, não que televisão e rádio também não sejam, principalmente na era digital, né? Mas naquela época era um documento. Então pensem na escola, perdão, que foi, né? Bafo na nuca, gurizada, bafo na nuca, jornal entrando no ar, sabe? Tu tinha que ir para rodar e foi muita aprendizagem, 1 ano e meio. Até que um dia minha mãe me ligou e disse, olha, acho que abriu uma vaga na RBS aqui, porque eu vi um repórter se despedindo. E eu achava, na minha concepção, que eu tinha que começar por Porto Alegre para depois vir para o interior. E, na verdade, não é assim. O caminho para se chegar numa grande emissora como Porto Alegre tem que começar pelo interior. Mas eu achava Santa Rosa tão grande, né, tão grande, que eu tinha que ter experiência lá para conquistar uma vaga aqui. E eu me considerava inexperiente ainda. E comecei, então, liguei e disse, ó, tem uma vaga aí mesmo? Tem, vem, faz um teste. Vim, fiz o teste, fui aprovada e comecei isso lá em agosto de 2000. 2000. E eu digo para vocês, daí quando eu saí da redação, no Jornal NH, era uma redação com 60 pessoas. 60, 65. E eles me olhavam e me chamaram de louca, né? Todo mundo quer ir para trabalhar num grande centro. E eu estava fazendo o caminho inverso. Eu queria vir para trabalhar aqui. E aí eu olhei para as pessoas me olhavam e diziam, os meus colegas, mas o que tu vai fazer lá? Santa Rosa? 500 e poucos, 600 quilômetros distantes aqui dos grandes centros. E eu disse, olha, eu não sei, mas eu tenho a impressão que eu tenho muita coisa para fazer naquela cidade, naquela região. E eu confesso para vocês que o que não faltou foram boas pautas. Meu Deus, 16 anos muito intensos, de muito aprendizado. Mas só uma perguntinha aqui, você era de Santa Rosa? Eu sou natural de Santa Rosa. Eu fiquei 9 anos fora, estudando, trabalhando, estudando. E aí surgiu essa oportunidade, eu voltei. E eu te confesso, João, que assim, ó, eu não fiz jornalismo para trabalhar nos grandes centros ou para ser uma correspondente internacional. As pessoas podem achar estranho, mas eu fiz jornalismo para trabalhar em Santa Rosa. A minha missão era trabalhar em Santa Rosa. Daí, quando eu disse, ó, eu tenho que ir, porque eu acredito que eu tenho o que fazer lá, eu tinha razão. E eu fiz muita coisa linda. Gente, quantas pautas. Eu chorei, eu ri, eu ajudei a conquistar muitas coisas com o meu trabalho. Toda vez que eu passo no trevo de 3 Mas vamos de maio... por partes, então? Vamos começar com a primeira história. Conta uma que você chorou. Chorar. Eu sou chorona. É? Eu sou chorona. Qual foi a história que impactou? Eu não sei se assim, eu não sei te dizer qual foi a primeira vez que eu chorei. Eu chorei muitas vezes, daí eu vou casar justamente com essa história, já que é uma que eu ia contar agora, que é do trevo de acesso a 3 de maio, que eu ia falar das conquistas, mas daí tu me diz que é o chorar junto. Foi um acidente, numa semana morreram 5 pessoas naquele trevo de acesso, não tinha aquela rótula ali, não sei se vocês lembram, e morreram 5 pessoas. Eu noticiei as 3 primeiras, não, eu noticiei 2 mortes em momentos diferentes, foram 3 acidentes em uma semana. E aí, na última, morreu a mãe e 2 filhos. E aquilo me tocou profundamente. E eu decidi que, naquele momento, eu tinha que me juntar com aquela comunidade para fazer algo diferente por aquilo ali. E aí eu entrei com o papel de jornalista, ligando para todos os órgãos competentes para ver o que podia ser feito, e a comunidade veio junto, e a gente ia para aquele trevo e abraçava aquele trevo, e a gente conseguiu aquele trevo. Nunca mais eu ouvi falar dessa questão de acidente com morte naquele trevo de acesso a 3 de maio, Horizontina ali. Talvez tenha acontecido e eu não soube. Mas então, assim, ó, é um orgulho. E eu chorei muito naquela vez. Assim como eu chorei muito. Mas eu acho que o que eu mais chorei foi na tragédia de Santo Cristo, com os 29 mortos da linha Salto. Aquela eu acho que foi a que eu mais chorei. Foram 30 dias de muito choro. Mas na primeira história sua ali, depois você pode voltar na história de Santo Cristo. O mais legal é o seguinte, aqui no programa a gente sempre fala que tem que ter atitudes, né? Então as pessoas, para ser convidada para vir até aqui, ela não basta falar, ela tem que ter uma atitude e realizar.
e você chorou, mas você tomou uma atitude, e até eu vou ser sincero, eu lembro da história toda, mas eu não sabia que uma das pessoas que encabeçou para mudarem aquele trevo foi você. Parabéns! E realmente ficou mais seguro passar lá. Aquilo era muito complicado, que as pessoas não sabiam qual que era preferencial e cruzavam para os dois lados, né? E não tinha sinalização e era um horror aquilo, né? Não, então assim, ó, realmente é legal a sua história, mas o mais legal é assim, ó, tu ir e se empenhar para transformar a realidade, transformar uma realidade, trazer segurança para as pessoas, né? Então o papel do jornalista não é só passar a notícia, e sim agir em prol da comunidade local, né? É tu abraçar a causa. Eu acho que essa é a grande missão do jornalista. E aí eu posso ir contando historinhas assim? Vai lá, fica à vontade. Fica à Até vontade. para as pessoas entender. Quando tu fala aqui do se colocar no lugar do outro, eu sempre fui. Meu perfil é de me colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, a tristeza do outro e tal. Mas logo que eu entrei na televisão aqui na região, eu acho que eu estava 1 ano e pouco, e deu uma crise muito séria na Argentina. E me mandaram cobrir, não sei se eu tinha 1 ano de empresa já, eu acho que era pouca coisa. E me mandaram cobrir a crise na Argentina porque era próximo. Para fazer uma matéria para o jornal hoje, pensem a responsabilidade. Nós pegamos o carro às 8 da manhã, às 7 e pouco, 8, mas nós só podíamos pegar a balsa naquela época às 8h30 da manhã. Nós tínhamos que ir a Oberá, 80 quilômetros. E a gente tinha que voltar, porque até o meio-dia a matéria tinha que estar no Rio, São Paulo, não lembro mais onde era o jornal hoje, para estar pronta lá. Só que assim, você sabe que a gente depende de balsa. E às 11 e pouco da manhã eu estava atravessando a balsa. E naquela época não existia o WhatsApp. E aí eu escrevi o texto no carro, liguei para Porto Alegre, passei o texto, como a gente diz, né? O editor revisou. Só que eu cheguei tão em cima da hora que eu não podia ler e ver e analisar para depois só mandar o bonitinho para o editor em Porto Alegre. E eu entrei com o telefone e eu fiquei no telefone lendo linearmente aquilo, né? Na Argentina as pessoas passam por uma crise muito severa, tiraram o dinheiro do banco, elas não têm mais, elas têm que entrar na fila da sopa, mas assim, eu contando. E o editor já atucanado, Anderson Vargas, meu mestre, era o diretor do Núcleo da Globo na época. Na época ele era só editor. E ele pegou aquele telefone e ele gritava comigo. Ele gritava. Literalmente, ele dizia assim, ó: para de ler como se tu não estivesse dentro do problema. Tu tem que sentir a dor do outro. Tu tem que sentir a emoção do outro. Seja dor, seja alegria, seja tristeza. Faz de conta que é o teu dinheiro que tiraram do banco. Faz de conta que é o teu filho que não tem o que comer. Faz de conta que é tu que tem que ir para a fila da sopa. Gente, ele deu uns gritos, aquilo foi um choque de realidade tão grande em mim. Eu não me lembro se eu li certo ou não naquele momento aquele texto. Mas eu entendi naquele momento que eu tinha que ser uma repórter diferente. Que eu tinha, sim, que me colocar no lugar do outro. E ali nasceu uma jornalista com um perfil humanizado. E sempre, todas as minhas matérias, eu sempre tive um diferencial, justamente até quando vinham os pedidos para fazer as matérias, se era nesse perfil, eles pediam que eu fizesse, sabe? Então, assim, foi um choque de realidade, foi um susto. Mas ele me fez entender qual era o verdadeiro papel do jornalista. É lutar, é brigar. As pessoas diziam assim, às vezes o judiciário mandava pagar o remédio e eu não pagava, os municípios não pagavam, e daí vinham lá, recorriam, a justiça mandou, mas eles não pagam. Ia lá, contava a história. Claro, tem a pressão do canhão da imprensa, né? Mas a gente ia lá, contava de uma forma humanizada. Então, assim, eu acho que isso eu me orgulho disso, sabe? Então, a própria reportagem que você foi fazer na Argentina fez uma total transformação na Maristany Repórter, numa Maristany Repórter com mais empatia, não que não tivesse, e que se importasse mais com as pessoas. É uma linha bem tênue entre você só ser a jornalista... Só contar friamente, ou tu se envolver na história. Me envolver. E eu sempre me envolvi, faço questão disso. Me dá um texto pronto para ler, parece que eu não consigo falar. Eu preciso ter ido lá, vivenciado. E hoje, como empreendedora, o tempo começa a faltar para eu estar junto, mas eu dou um jeito de eu estar junto. Mas que legal, você tocou no assunto empreendedorismo. Isso nós gostamos muito. A gente está aqui para isso também. Senão, se vocês me deixarem, eu fico até amanhã de manhã só contando histórias. É isso aí. Que legal. Então, assim, provavelmente você ainda teve o gostinho, a sensação, no sentido assim, eu lembro que não tinha as mídias, não era tão fácil os acessos, mas aonde a RBS fosse fazer uma reportagem,
Se desse um boca a boca, assim, se ia um monte de gurizada em volta, assim, pessoas para assistir a repórter fazer a gravação. Eu sempre tive curiosidade de perguntar para o repórter como é que ele se sentia, porque, na verdade, ele não marcava com ninguém. Mas o boca a boca ia, quando vê, você tinha um monte de pessoa em volta de você, né? Exatamente, porque era uma atração, né? A televisão, vocês pensam, era uma atração a televisão chegar. E já faz tanto tempo que hoje eu encontro pessoas que dizem, tu foi na minha casa, eu era pequenininho, daí olha, a pessoa tá maior que eu, né? Mas era uma atração justamente por isso, por ser tão novo, por ser tão diferente, por as pessoas se verem dentro da telinha. E né? quando você chegou assim a primeira vez, assim, foi fazer reportagem, quando veio, você viu que tinha um público, assim. Tinha. Qual E daí é que eu foi, vou te assim, contar a uma tua história sensação? que é a minha história de medo. Ah, Tá? medo? Justamente eu vou te contar porque essa história de medo, agora que tu fala de aglomeração. Foi quando eu entendi na minha vida profissional que tá com medo, vai com medo igual. Ah, é? Eu fui escalada também lá no início para fazer estúdio de verão. Vocês sabem que a RBS tem estúdio de verão e de inverno. Posso né? cortar um pouquinho? Claro! Essa é a mesma história do bombeiro que É eu a ia falar. história do bombeiro, que tu ficou curioso, que tu disse Isso. que ia me perguntar. É exatamente essa a história do bombeiro. Me chamaram para cobrir estúdio de verão em Capão da Canoa. Então, o que eles fazem? Eles juntam os repórteres do interior para ter uma escala de serviço para aliviar Porto Alegre, né? Então, todo mundo vai até para ter uma experiência diferente. E a gente vai e entra. Então, tem um estúdio montado, mas na praia, Capão da Canoa, tu tem que aparecer na praia, tu tem que ir para a beira da praia. E um dia, eu tinha que entrar no Jornal do Almoço, e era 11h30 da manhã, o texto não chegava, e eu ia falar sobre Planeta Atlântida. Era o momento do Planeta Atlântida. E eu tinha que falar sobre aquilo, e era 11h30, só que eles me mandariam as informações. Não era eu que tinha ido lá apurar a informação e escrever meu texto. Era 11h30, era 11h35, era 20 para o meio-dia nada, e 15 para o meio-dia eu liguei para o editor e disse, eu não vou entrar. Sim, tu vai entrar. Já estou te mandando o texto. Quando o texto chegou, eu só batia assim ó, no computador e aquele texto não terminava nunca. Era uma coisa imensa. Imensa. E eu senti muito medo. Eu senti muito medo. E E fazer eu o quê daí? pensei em passar para minha colega. Era uma menina de Pelotas, eu pensei, eu não vou conseguir fazer. Imagina entrar ao vivo para todo o estado, eu não vou conseguir fazer isso aqui. E aí eu pensei, daí ao mesmo tempo o anjinho da guarda sentou aqui e disse, se tu fizer isso, tá aprovando teu atestado de incompetência. A direção vai perguntar, o que essa guria tá fazendo aqui? Né? Ela trouxe, ela veio para Capão da Canoa para cobrir, porque a gente acredita que ela tenha condições. E aí eu olhei e o técnico viu que eu estava muito assustada. Eu estava muito assustada. E eles vão ficar no estúdio. Sentei no estúdio, isso os minutos correndo. Pensem de 15 para meio-dia até meio-dia, quanta coisa rolou. E eu sentei no estúdio, e quando eu entrei no estúdio, o editor só entrou e disse, o que tá fazendo no estúdio? Sem muita delicadeza. Não, ela vai ficar aqui, tem muito vento. Não me interessa, vento tá na praia. Não, ela vai pro deck. Só que eles tinham preparado uma colinha para eu ir lendo a colinha no texto. Só que na beira da praia, com o povo em volta, com o auditório, eu não poderia usar a colinha, nem enxergaria com o sol. E daí ele disse, não dá. E o técnico mais velho dentro da empresa tentou se impor. Eu disse, de jeito nenhum. Um sol lindo, maravilhoso desse, vai para a beira da praia. E o Jornal do Almoço quase começando. Gente, eu corria, e eu larguei e fui, e daí puxando o cabo, e todo mundo, e nós chegamos lá, e no meio do caminho, eu correndo, tá? Passou um bombeiro na minha frente. Sabe aquele salva-vida que fica na praia? E aí eu parei, me segurei, sabe uma pessoa histérica, neurótica, louca? E eu olhei para ele como se ele pudesse me salvar, quase que me afogando no mar, né? E daí eu olhei para ele com o texto... Tu estava se afogando no mar do próprio pensamento. Do medo. Do medo, do mar do Literalmente medo. do medo. E aí eu olhei para ele e eu disse assim, olha aqui, eu não vou conseguir. Olha tudo, eles me passam. Desabafei para um homem na frente da... Olha aqui. E daí o povo, a plateia já formando. Só que assim, ó, a plateia me intimidava, ok? Mas pensar que o Rio Grande do Sul inteiro tá te vendo no Jornal do Almoço, em dia de estreia de Planeta Atlântida, pensa, todo mundo queria ver aquilo. E eu, histérica pro bombeiro. Ele parou, me olhou, eles devem ter treinamento para isso, né? Tem. Só Me pode. olhou, parou, me segurou nos braços, me olhou bem no olho e me disse assim, tu vai conseguir. Tu tem escrito? Tenho. Então, tu baixa a cabeça, lê, em algum momento tu levanta pra câmera, olha, e daí tu continua lendo, e tu olha e tu continua lendo. E lê, tá? Tá Não bom? inventa. Vai lá que tu vai conseguir. Eu, tá bom, tá. Fui lá, parei, e gente, penso o anjo aqui e o diabinho aqui, tu vai conseguir, tu não vai conseguir. Daí eu parei, pensei, eu vou desmaiar. Né? Sol quente na cabeça, praia, vou desmaiar, né? Ninguém vai poder me culpar por isso.
E quando eu pensei, vou fazer de conta que eu caí no chão, eu só ouvi no ponto, porque daí tu não tem retorno de vídeo na beira da praia. Só ouvi no ponto a Cristina Ranzolin me chamando. Vamos agora, Capão da Canoa, com a repórter Maristane. Vai, eu pensei, eu não posso mais desmaiar, eu já tô naquele telão lá no fundo. Eu não posso, tá todo mundo, eu vou desmaiar na frente do Rio Grande do Sul inteiro, vai ser um mico, não vou mais, tá, eu vou. E entrei e fiz o tal da entrada ao vivo sobre o planeta Atlântida. Sei lá como é que eu fiz, tal. Quando terminou, eu sorri. Contigo, Cristina. Saí da frente da câmera e sentei no chão. Sentei. Aí eu olhei pra cima, tava lá em cima, no poste, na coisinha da guaritinha lá dos bombeiros. O bombeiro. O bombeiro tava lá e ele me olhava e falava assim, tu conseguiu! Eu disse que tu ia conseguir, tu conseguiu! Ele tava me ouvindo no radinho de pilha. Que sintonizava. Ele sintonizou o Jornal do Almoço e ele me ouviu. Eu queria tanto encontrar esse bombeiro. Eu acho que eu conto tanto essa história porque o meu desejo era encontrar esse bombeiro para dizer muito obrigada. Porque assim, ele me deu a segurança que eu precisava naquele momento. E naquele dia eu entendi que a gente tá com medo, vai com medo igual. E assim a vida da gente de desafios e tudo mais. E daí, para complementar, para me alegrar, chegou uma tiazinha com meu chinelo na mão e me disse... Ó, querida, tu perdeu o chinelo no meio do caminho. Claro, eu saí perdendo o chinelo no meio do caminho. Então, assim, ó, aquele momento eu entendi do medo, eu entendi da humanização, de que as pessoas torcem por ti, entende? Que errar é humano. Graças a Deus eu não errei. Quando cheguei em Santa Rosa, eu fui revisar, porque não tinha vídeo postado na internet. Eu fui revisar, era tudo com crédito. O ingresso custa tanto, o show de abertura é tanto. Imagina se eu tivesse errado aquilo, que fiasco. Mas deu certo, sabe? Então, aquele dia eu entendi, pessoal, que tá com medo, vai com medo igual. Que se tu errar é humano, erra e segue em frente. Tá aí a história do bombeiro e já resumi junto com o público. Isso. O povo para, o povo olha. Que legal, né? Então, assim, ó... Só antes de continuar com o conteúdo aqui, eu quero pedir pro pessoal que está chegando agora aqui, pessoal, olha só essa energia. Hoje é a nossa convidada aqui no Bate-Papo Empreendedor, que é a Maristane. E a ideia é essa mesmo, Maristane. Nós montamos o programa aqui e a ideia é nós não fazer uma coisa amarrada. A ideia é que nós fazemos mesmo esse bate-papo. O nome do programa é isso mesmo, porque a ideia é nós conversarmos. E você que está em casa, se você prestar atenção nas histórias, cada história é um ensinamento. É uma lição que você pode ter. Olha só nesses primeiros minutos aqui que nós conversamos com a Maristane aqui, quanta informação importante, quantas dicas que ela deu através de histórias e que você pode implementar na sua vida. Desde a questão de você que é um estudante, procure fazer um estágio, porque a faculdade vai te dar a bagagem do conhecimento, mas o teórico, mas a prática é no estágio. Então, vai lá, se entregue, trabalhe de graça se for preciso, mas busque esse conhecimento que ninguém vai tirar de você. A questão do tá com medo, vai com medo mesmo. E o empreendedor, em muitos momentos, fica com medo, passa por dificuldades, então não tem o que fazer. Você vai ter que erguer a cabeça e ir adiante, porque o medo faz parte dos negócios. E, entre muitas coisas que a Maristane já falou aqui, com certeza vai ter muito mais. Então, você que está chegando agora, se não compartilhou, compartilhe, então, para que mais pessoas tenham acesso, porque com certeza vai valer muito a pena. E lembrando que estamos ao vivo aqui na página do Facebook do Portal Plural, estamos ao vivo também na Rádio Web Portal Plural e também no YouTube do Portal Plural. Muito bem, muito legal, as tuas histórias são contagiantes, né? E dá para ver, assim, que estes acontecimentos marcantes da tua vida foram moldando teu perfil empreendedor, porque você citou a questão do medo. Tá com medo, vai com medo mesmo. O empreendedor precisa tomar decisões rápidas e muitas vezes ele tem medo. A diferença é, tu sentiu medo, o medo só não pode te bloquear e te parar. Outra coisa que você colocou é a questão da empatia. Na empatia, para você se colocar no lugar das pessoas da Argentina que estavam com dificuldade. E você também falou pela luta, pela comunidade de 3 de Maio, pela rota, nem só de 3 de Maio, mas por todas as pessoas que passam por lá, né? Estas partes marcantes de sua vida moldaram a Maristane empreendedora? Com certeza, com certeza. E daí eu acho que a gente já pode pular. Se eu tiver alguma história de RBS ainda, eu conto, eu vou recuperar. Mas depois de 16 anos, João e Rodrigo, chegou um momento em que eu percebi que a RBS já não era mais a mesma. E aí já não era mais aquilo que eu queria, mas eu não tinha coragem, sabe? Eu tinha vontade de empreender, mas eu não tinha coragem de soltar o certo pelo duvidoso. Poxa, todo dia, 5º dia útil do mês, meu salário estava lá, né? Eu tinha horário para entrar, eu tinha horário para sair, eu tinha um período de férias certo, uma vez por ano. Eu tirava 30 dias de férias, um período de 10 ou de 20, e quando eu batia meu cartão lá e saía, eu saía de férias. Sabe? Então, assim, ó, tu soltar o certo pelo duvidoso é muito complicado. Mesmo eu vendo, em 2015, o RBS Notícias fechou, encerrou no interior, que era o jornal que eu apresentava,
e eu percebi que eu começava a não ter mais espaço dentro da emissora local. E aí eu conversava com meu esposo em casa, a gente dizia, tá, mas vamos fazer alguma coisa e tal. E ele dizia, sai, vai, te desafia. Mas eu não tinha coragem. Eu confesso para vocês que eu não tinha coragem. Eu não tinha coragem de soltar o certo pelo duvidoso. E aí terminou o jornal o RBS Notícias no Interior em setembro, se não me engano, de 2015. E foi um final de ano complicado. Janeiro eu saí de férias, voltei em fevereiro. Passaram-se alguns dias e no dia 26 de fevereiro eu fui demitida. E aí as pessoas, eu percebo que muitas têm vergonha de dizer que foram demitidas. Eu não tenho. Porque eu sei que eu não fui demitida por incompetência. Eu não fui demitida da empresa porque eu fiz algo errado. E eu tenho plena consciência disso. Eu fui demitida porque eu não tinha mais espaço dentro daquela empresa. E eu fui demitida em um dia em que centenas de profissionais foram demitidos no Rio Grande do Sul inteiro. Foi um dia muito triste, 26 de fevereiro de 2016. Comigo, mais da metade da redação saiu. Né? A redação se restringiu a... Não lembro quantos ficaram, talvez uns 5, 6. Mas também não sei dizer, eu não lembro o número, mas pelo menos uns 5, 6 nós fomos demitidos. Mais os outros setores da empresa. Isso só no jornalismo. E eu confesso para vocês que foi um choque. Eu estava esperando. Eu via que não estava bem. Mas é uma perda, né? Uma coisa é tu tá esperando, outra coisa quando acontece. Quando se efetiva. Mas o mais importante é que, pelo menos, assim, uma dica para as pessoas, ela estava ligada no contexto do que acontecia em volta dela. Então, assim, é bem importante o que ela está falando aqui. Ou seja, onde você se encontra como empreendedor, como profissional, procure se entender no contexto e fique compreendendo o contexto para não ser pego de surpresa, para te evoluir, para você melhorar. Então, a Maristane estava entendendo o contexto e assim foi um choque. Imagina se você está aleatório, não sabe o que está acontecendo e vem uma bomba. E vem uma bomba, porque a gente estava sentindo aquilo, a gente via os movimentos dentro da própria empresa, fechando programas, reduzindo aqui, algumas pessoas em outras emissoras sendo desligadas. Então, assim, era algo que eu esperava. Mas tu ser descartado dói, né? Daí tu pensa, poxa, daí eu olhei para minha gestora quando ela me demitiu e eu disse, qual é o motivo? Por que eu fui escolhida? Eu queria saber. E ela não me respondeu. Ela disse, não existe um motivo. As pessoas estão sendo desligadas e dão um jeito de me dar os documentos para assinar, assina, e é isso e deu. E vamos embora. Né? E vamos embora, porque aquilo também incomodava ela, sabe? E aí eu peguei, fui embora, chorei muito, assim, porque era uma dor muito grande. Aí eu lembro que meus filhos eram pequenos e o Guilherme chegou e me disse, mãe, amanhã tu vai chorar? E eu disse, não, meu filho, amanhã eu não vou chorar. Mas hoje eu preciso chorar. Sabe, até me emociona naquele momento assim, ó, hoje eu preciso chorar, me deixa chorar. Porque era um pedaço da minha vida que ficava ali. E aí foi uma enxurrada eu liguei para algumas pessoas, avisei, e daí aquilo começou, e daí a notícia se esparramou, né? A notícia se esparramou pelo Rio Grande do Sul inteiro, porque a gente conhecia internamente na empresa. E eu passei aquela tarde toda assim, chegando mensagens, as pessoas ligando e eu chorando e tal. E no final da tarde eu decidi que eu tinha que comunicar ao meu público de que eu não pertencia mais àquela empresa. E eu sentei e escrevi um texto muito curto. Às vezes o Face me lembra, eu sentei e escrevi um texto muito curto, e esse texto dizia o seguinte, eu vou parar, eu não pertenço mais à empresa, eu vou parar por um tempo, eu vou me reinventar, e quando eu estiver pronta, eu volto para o mercado. E aquilo, meninos, foi uma enxurrada tão grande de apoio, de incentivo, de vai, a gente está contigo. Eu senti que a comunidade de Santa Rosa me pegou, Santa Rosa e região, né? Me pegou no colo e disse, a gente está contigo. Né? E aquilo foi uma força muito grande. E aí, logo naquele momento, eu disse para meu marido, eu quero parar, eu quero uns 6 meses, eu quero ficar parada, eu não quero fazer, eu quero curtir meus filhos. E ele, tá bom. Aquela coisa do instinto protetor da família, tudo bem, tu vai fazer o que tu achar que tu deve fazer. E um outro amigo me disse assim, não, agora tu não vai parar. Não é hora de tu parar agora. Se tu quiser voltar pro mercado daqui 6 meses, tu já foi. Não é hora de parar. Então, às vezes, tem que ter uma pessoa fria do lado de fora que te olhe e te aponte. E aí a gente vem da credibilidade, que eu conversava contigo, João, Rodrigo, antes de começar, de que naquelas mensagens todas que vieram, tinham pessoas que eu detonei em reportagens.
eu tinha detonado. Não detonado por maldade, mas que eu coloquei o que era. E aí aquilo me deu mais força ainda das pessoas me agradecendo pelo trabalho que eu tinha feito. Porque eu sempre trabalhei com muita responsabilidade, com muito respeito pelo outro. Eu chegava, tinha sido denunciado por alguma coisa, estava no Ministério Público, na Justiça, eu chegava e dizia, olha, João, tu foi denunciado, tu sabe, o fato é notícia, tá todo mundo noticiando, eu preciso contar também. Então, assim, ó, eu te dou o direito de tu dizer o que tu quiser, é a tua vez. Às vezes as pessoas não queriam falar, eu digo, se tu não falar, eu vou dizer, olha, a pessoa não quis, eu acho melhor tu dizer, olha, tá na justiça, vamos quando eu tiver. Então, assim, ó, é uma questão de credibilidade que eu construí. Então, isso também me abriu a porta do mercado aqui fora, né? A história que eu construí aqui fora. E aí foi aquele turbilhão de emoções, de tudo, e chegou segunda-feira, eu fui demitido na sexta, chegou segunda, eu disse, eu vou fazer o quê? Não tenho reunião de pauta, não tenho pauta para ir. Pensa, tu tá numa rotina diária, porque daí quando, somando esses 16 mais a experiência que eu tinha tido no Jornal NH, eram quase 20 anos de jornalismo diário, gente, bafurando que tá, e agora eu faço o quê? Segunda, fiquei meio perdida ainda. Na terça-feira de manhã, eu acordei, fui na prefeitura e abri uma MEI, uma microempresa individual. E eu cheguei lá e disse, eu quero abrir uma empresa, tá? E me encaminharam tal, e o que vai abrir, o que eu não sei fazer, abrir assessoria de imprensa, vou trabalhar, o que eu não sei ainda. Veio o recurso do fundo de garantia e eu comprei meu equipamento para trabalhar. Daí eu digo que é preciso coragem também, né? Aí eu tinha uma câmera, 2 baterias, uma luz e um microfone. E um computador. Mas tu tinha a coisa mais importante de todas. A coragem e a vontade de trabalhar. A coragem e a vontade de trabalhar. Eu acho que foi isso aí mesmo, João, sabe? E aí passaram mais alguns dias e eu pensando, e daí um dos meninos tinha sido demitido comigo, o André, um querido, jornalista também, tinha sido meu cinegrafista na RBS durante o último ano que eu estive lá, e ele foi demitido no mesmo... Como é que é o sobrenome dele? André Costa. Hoje ele trabalha em Panambi. E eu disse, André, tu vem comigo, vamos começar alguma coisa junto? E ele, eu venho. Então tá, André, vem. E daí a gente começou a fazer uns vídeos voluntários e o André não sabia editar. Nem eu, porque assim, ó, eu era editora no tempo do botão, né? Quem tá me ouvindo agora e a da turma vai dizer, lá vem a mas eu sou do tempo que eles me chamavam de véia, tá? Que era uma gurizada e eles me chamavam de véia e a gente brincava com aquilo. Eu era do tempo da edição no botão, no dedo, e eu adorava fazer aquilo. E daí entrou a era digital e a RBS contratou editores. Então o repórter não editava mais. E eu não tive tempo de aprender a mexer no computador e editar. E aí a gente ia fazer o quê? Né? A gente tinha que aprender. E eu e o André, a gente fazia matérias na rua e a gente treinava. O André virava noites baixando tutoriais para aprender como se editava. Nosso primeiro vídeo, a gente levou 1 semana para editar, porque a gente não sabia. Mas a gente tinha que tentar. A gente tinha que se reinventar. Né? A gente precisava fazer aquilo. E aí surgiu o Fena Soja. Um dia eu assistindo televisão, que daí o Jornal do Almoço Local virou apenas uma entrevista em estúdio, eu pensei, como é que essa Fena Soja vai ser divulgada? Não tem mais televisão local, só tem uma entrevista. E fui lá e bati na porta do nosso amado Cléo Rockenbach, que é o coordenador, e disse, Cléo, vamos fazer uma TV Fena Soja? E o Cléo me olhou com um olho desse tamanho e disse, vai passar isso aonde? TV Fena Soja só passa na televisão? No Facebook. Eu não tinha noção, gente, do poder do Facebook. Aqui, ó, estamos no Facebook. Eu não tinha noção. Eu não tinha noção do poder daquilo. Eu não sabia. Tava passando um trem e eu pulei no vagão sem saber para onde ele ia. Eu fui. E que legal, eu estava indo no caminho. Eu estava numa tendência que hoje é forte. Eu comecei lá há 4 anos. Mas eu vou ter que cortar um pouquinho aqui. Antes de tu falar a parte, então, do início da TV Fena Soja, como é que foi esse trabalho, eu quero fazer um convite especial para o pessoal que está em casa, porque semana que vem nós vamos ter, na terça-feira, um programa Bate-Papo Empreendedor com o Henrique Lunques, que ele é o presidente da ACI de Cerro Largo, vai vir aqui participar do programa. E na quinta-feira vamos ter um super programa, um programa festivo, vai ser a comemoração dos 50 programas do Bate-Papo Empreendedor, o primeiro programa Bate-Papo Empreendedor também no estúdio novo do Portal Plural, e vamos homenagear algumas empresas e entidades do município que desenvolveram ações em prol da comunidade, em prol das pessoas, dos negócios aqui na comunidade, em Santa Rosa e região, nesse momento de pandemia. Então vamos ter aqui na quinta-feira no estúdio
Marcos Paulo Scherer, vamos ter também Lídia Link, vamos ter Leonides Fred, vamos ter Sidney, vamos ter também Elias Dalauba e Juscelino. Então, todos esses grandes empresários, grandes pessoas vão estar conosco aqui no estúdio, compartilhando seus conhecimentos nesse programa especial. Então, marca na agenda, dia 15, na semana que vem, vamos ter, então, o mega programa Bate-Papo Empreendedor, comemoração especial 50. Muito Todos bem. inspiradores, né? Todos inspiradores. Pois chegamos, então, na TV FenaSoja. E agora deu para ver outra coisa, assim, você conseguiu também network. É outra Pois dica é, né? pro Nem pessoal. sabia o que era isso, mas é isso aí. Rede de relacionamentos. E Na você época eu não chegou... sabia, hoje eu sei. É. Hoje eu sei. Rede de relacionamentos. Eu acho que a gente faz o negócio da gente através da boa rede de relacionamentos que a gente tem. E eu cheguei lá e, como eu estava contando, e o Cléo me olhou e disse, tá, mas passar onde? Tá, faz um projeto. Só que, pessoal, quem conhece FenaSoja sabe que a FenaSoja é planejada durante 2 anos. E não se faz nada de última hora. Aliás, agora eu acho que na geração Elias Dalauba, se a ideia é boa, a gente faz, é um novo tempo. Mas naquela época não se fazia. Tudo era muito planejado, tudo muito organizado. E eu fiz o projeto, escrever um projeto por escrito, eu nunca tinha feito. Olha os desafios. Pode parecer assim, mas eu tinha que escrever o que eu... Não, eu só queria contar. Tu conseguiria fazer na prática mais rápido do que Mais botar no rápido, papel. exatamente isso, Eu João. imagino. Eu era muito mais fácil fazer na prática. Não, mas eles queriam que eu escrevesse. Aí a coordenadora, a presidente da comissão de divulgação, tinha sido uma ex-colega minha na TV. E ela disse assim, Maris, eu acho que só o papel não vai encantar. Tu consegue fazer um vídeo pra gente, mostrando, fazendo um projeto piloto? Claro. Não sabia como eu ia fazer aquilo. Não tinha equipamento, meu equipamento que eu tinha comprado não tinha chego ainda. Eu não tinha material de apoio, a FenaSoja, nada. Eu não tinha nada. Aí eu disse para os guris, primeira coisa, eu disse assim, gurizada, que os que tinham sido demitidos comigo, mais o César Silva, que daí era o Fábio Meinertz, que era o Thiago Saldanha, que era, daí eu chamei o César Silva lá de Giruá, que hoje mora em Giruá. Vocês vêm comigo? Viemos mais o André Costa. Vocês vêm comigo, a ideia é essa, tal. Acharam meio louco? Vamos. Todo mundo afim de fazer alguma coisa? Vamos. Ok. Aí eu cheguei em casa e disse pro meu marido assim, olha, eu comprei equipamento, sobrou um pouco de dinheiro do fundo de garantia. O dinheiro, se eu conseguir esse projeto da FenaSoja, eu vou pagar os guri, ok? E eu disse, tu acha que é isso? Beleza. Então, assim, eu tinha que garantir o pagamento dos guris, porque a louca era eu, né? Se eu entrasse e me ferrasse, beleza. Mas os guris estavam vindo comigo e eu tinha que garantir um pagamento pros meninos. E aí eu fui, e eu disse, gurizada, você acha que dá para fazer um vídeo? Dá. Começamos a baixar materiais de divulgação da feira, imagens antigas e tal. A gente levou uma semana, a gente fez uma colcha de retalhos. Se os guris estão me ouvindo, eles vão lembrar disso. A gente fez uma colcha de retalhos. E a gente editou uma semana editando um vídeo. Famoso Frankenstein. Mais ou menos. Aí a gente não tinha canopla do microfone. Não tinha. O André cuidadosamente criou uma folha e ele dobrou. E eu tenho essa canopla guardada até hoje. Eu vou pôr numa redoma de vidro aquela canopla. E ele dobrou, recortou cuidadosamente todo e fez a canopla, pessoal, é o que vai no microfone, onde identifica a emissora, tá? E ele fez uma canopla. Ali tem uma, ó, do Portal Plural, ó. O Rodrigo depois vai pegar ali e vai mostrar. E ele cuidadosamente, pega aí, Rodrigo, pra gente mostrar. Cuidadosamente, tá? Esta aqui é uma canopla, não sei em que câmera é essa aqui, né? Essa aqui é uma canopla, vai no microfone, nesse não entra, mas enfim, que identifica a marca. E ele dobrou, fez com papel. Aqui, ó. Ó, vamos mostrar. Vamos mostrar. Na prática. Bate-papo empreendedor é didático aqui, também. Aqui, ó, também é, né? Olha aqui, ó. Tá a marca identificada aqui. E a gente queria que a TV FenaSoja tivesse uma marca. Aí o André, queridão, perdeu horas, imprimiu colorido, dobrou, fez com dobra e fez uma canopla de papel. Eu tenho ela guardada até hoje, eu vou mostrar, vou mandar foto depois para vocês. E a gente colocou, aluguei equipamento e nós fomos para a rua e fizemos um vídeo piloto. O que aconteceu? Não olharam o nosso vídeo piloto. E aí, o Gerson tá me ouvindo, ele deve saber da história. Eu vou contar, Gerson, não tem como não contar, porque a história é muito boa. E foi ele que pediu pra contar. Ah, foi ele que pediu? Eu postei no Instagram, ele falou e comentou, será que ela vai falar da TV FenaSoja? Porque, e daí o que aconteceu? A FenaSoja era muito fechada, muito conservadora, muito, o que é essa louca? E ele mesmo disse, depois ele me contava, dava risada, que ele olhou pro pessoal e disse, despachem essa louca. Pensa na que ideia maluca, despachem essa louca. E eles me disseram não.
E aí a Bianca me ligou e disse, Maris, não aceitaram e tal. Eu disse, mas por que? Ela disse, fala com o Paulo Gilberto. Paulo Gilberto também deve estar me ouvindo, e era o outro presidente de divulgação. E eu disse, eu não vou ligar. Eu vou lá e vou perguntar. Eu não contei um pedaço. Eu tinha feito um teste, sabe aqueles testes que tu faz para ver qual é o teu perfil? E era uma prima minha que tinha uma empresa... Teste o quê? Vocacional, mas não sei se era bem vocacional. E aí a minha prima é psicóloga. É perfil profissional. O perfil profissional. Ela é psicóloga, ela tinha na época uma empresa, a Josi, querida minha prima, beijo, amor. Ela tinha uma empresa de recursos humanos, onde ela... Aqui tem merchan grátis, pode falar o nome mas da ela empresa, não tem mais a empresa. Tem. Mas, enfim, ela tinha uma empresa que ela não tem mais, por isso que eu não vou dizer o nome. E ela disse, Maris, vamos fazer um teste contigo para ver o teu perfil? E aí ela fez o teste, e parecia um teste de Facebook, sabe? Aqueles que tu marca, assim, como as pessoas te veem, como tu te vê. E daí eu entreguei para ela e disse, isso aqui parece teste Facebook. Ela disse, espero o teste Facebook. Gente, ela me entregou um polígrafo, sei lá, umas 28, 38 páginas. Ela disse, tu lê, depois a gente conversa, tá? E eu comecei a ler aquilo e tinha, assim, coisas que eu sabia e coisas que eu não queria enxergar. E era minha vida, era um raio-x da minha vida. Tinha tudo descrito lá. Era como eu me olhar no espelho e me ver. E uma das coisas, tem muita coisa lá escrita, mas uma das coisas que me chamou a atenção e que chamou a atenção dela foi de que eu não corria riscos. Claro que eu não corria riscos. Eu passei 16 anos numa empresa. Trabalhar ali. Eu tinha uma visão fechadinha, né? Era aquilo, e eu enxergava só o que a empresa me dizia que eu tinha que enxergar. 16 anos. Eu tinha medo de abrir e olhar para o lado. Eu tinha medo de correr riscos. E ela disse, mas para te ser uma empreendedora, tu tem que correr riscos. E eu senti naquele momento que aquele era o momento de eu correr riscos. E por isso que eu disse, eu não vou ligar para ele, eu vou lá e ele vai ter que me explicar. Levantei, e o meu marido dizia, não, tu não precisa disso. E a minha irmã dizia, tu não vai. Tentando ainda me proteger. Eu disse, eu vou. Levantei no outro dia de manhã, passei um batom. Um ruge, um batom, me arrumei bonitinha e fui. Cheguei lá, me tomei um chá de banco, né? E daí ele sentou na minha frente, o Paulo Gilberto me dizia assim, não, mas isso aí não vai passar em lugar nenhum. Ele não tinha rede social, não tinha Facebook, por isso que ele não acreditava. Não vai passar. E para te ter algum resultado disso, é só se o Gustavo Lima compartilhar teus vídeos, e duvido que ele compartilhe. E assim, acabou com o meu projeto. E eu disse, e se eu assumir por minha conta e risco? Não, por ele disse assim, tá em cima, faltavam 20 dias, gente, para começar a feira. E daí ele disse, não, porque não tem como buscar, isso aí teria que ter patrocínio, a gente não tem como buscar, então por isso que não dá. Ele tinha que me despachar. O Gerson mandou ele me despachar, mandou despachar a doida. E eu disse, do nada, assim, sabe? Parece que vem uma luz assim. Eu disse, e se eu assumir por minha conta e risco? E ele me olhou e disse, é tua. Só que ele não acreditou que eu fosse. E eu disse, sério? Sério, então tá. Então tu só me dá um espaço dentro do parque de exposições para eu instalar minha equipe, porque eu preciso ter equipe lá dentro, e um sinal de internet. E o resto é comigo, ok? E ele me olhou e disse, tu tem certeza? Eu disse, absoluta. Entrega e confia. E eu fui. Isso daí eu liguei pro Gustavo Hansel, da GH, que eu faço questão, daí eu vou fazer merchan. Tá? Fica à vontade. Pode aprovar quanto tempo assim, que quiser. Eu tinha mandado e-mail, gente, para todas as agências Santa Rosa, pedindo um orçamento, um cartão de visitas. Porque eu queria um cartão de visitas, né? Eu ia ter uma empresa, que chique, eu ia ter um cartão de visitas. Né? Tu já tinha registrado teu e-mail? Eu já tinha um nome de empresa, tudo como eu queria, mandei para todo mundo, me mandaram uns orçamentos, e daí a GH me respondeu o e-mail e disse, vem conversar com a gente. E eu disse, não, eu só quero um cartão de visitas. Não, mas a gente quer conversar contigo. E eu chego lá e o Gustavo estava lá para me receber. E daí ele me olhou e disse, Maris, uma empresa não se constrói com um cartão de visitas. Uma empresa tem muito mais do que um cartão de visitas. E daí eu tive um papo super bacana com o Gustavo, que me falou um monte de coisas. E daí ele disse, não, temos que construir uma marca, uma identidade, ter uma missão, ter tudo. Quanto tempo leva isso? E ele, há uns 100 dias. Eu disse, tempo demais. Eu tenho esse projeto da FenaSoja aqui, e ele já se encantou pelo projeto. E daí ele disse, não, eu acho que é uma boa ideia. E a GH estava entrando na FenaSoja também naquele momento. E a GH, vocês sabem que ela está no Vale do Silício, que ela está em São Paulo, que ela está... É outro mundo, é outra visão. E ele achou muito boa a minha ideia. E daí, quando eu saí lá da reunião que eu tive, eu só liguei e disse assim, Gustavo, a questão é a seguinte, amigo, eu encarei e agora eu faço o quê? E ele, vem aqui. Chegou lá, botou num quadro, disse um plano de mídia. Nunca tinha ouvido falar em plano de mídia. Uhum. Eu era jornalista da RBS. Plano de mídia existe dentro de uma emissora. Mas para quem é comercial.
E ele disse assim, ó, tu cria blocos, tu cria vídeos, tu vende por tanto, tu busca um patrocinador por tanto e tu vai viabilizar teu projeto. Essa é a tua primeira lição. Bota a mala embaixo do braço e vai atrás, guria, que o projeto é teu. E eu fui. Mas eu sabia que pros guri eu ia ter para pagar, mas a ideia era entrar e divulgar. E a feira começando. Daí um dia eu já entrei como TV Fena Soja, né? Ai, já tinha um microfone, eu já tinha uma canopla de verdade, não a de papelão. E aí eu um dia anunciar a Via Certa Financiadora. Como o nome da Arena Via Certa. Arena Via Certa. E eu disse, é esse povo aí. Daí, às vezes, a gente tem acho que a gente tem um espírito empreendedor dentro da gente que não se manifesta, né? Eu vou parar um pouquinho agora a tua fala, depois você continua, né? E você fez a tua análise de perfil com a psicóloga e coisa e tal, né? Ao mesmo tempo, eu já estou fazendo a tua análise de perfil empreendedora, faz análise né? Também? Ai, meu Deus. Veja só, saiu rápido a tua análise aqui, ó. Primeira coisa, tu tem o dom do empreendedorismo. Porque pela coragem e pela atitude, né? A segunda coisa que você aplicou dentro do teu trabalho, que a gente gosta muito do Arthur Ashe, né? Que ele diz assim, ó, comece onde você está. Use o que você tem e faça o que você pode. E você sabe. Então, assim, ó, mesmo sem saber, você já tinha isso dentro de você. Eu acho isso não nasceu, ele só estava apagado. Você só despertou, talvez o teu grande sonho de ser jornalista, mas o teu perfil mesmo era de empreendedor. Mesmo que ele dissesse assim, viu, não é empreendedor porque não gosta de risco. Necessariamente, ser empreendedor não quer dizer que tu tem que arriscar. Ser empreendedor é você fazer a coisa acontecer, andar, fazer o negócio, ser uma pessoa empreendedora para a vida, mas com responsabilidade. Então, quando fizer a tua análise de perfil, esquecer só de dizer assim, não, tu é uma baita empreendedora. Mas eu acho porque que você foi... é que eu só lembro do correr riscos. Tu foi lá e tu conseguiu fazer uma coisa bem interessante, que é muito batida em cima do que o Érico Rocha fala, né? Vai lá e vende antes o produto. Tu vendeu o produto sem ter o produto. Veja só a tua habilidade comercial que você teve nesse momento. Tu chama isso de habilidade comercial, na época eu chamei de loucura. Não, mas hoje em dia, o mercado digital hoje trabalha muito isso. Hoje o pessoal vê, eu tenho uma ideia de vender um curso de marketing digital. Primeiro eu vou, monto um script, vendo, quando a pessoa começar a pagar, assim, eu começo a produzir o meu produto para entregar para eles. Então é reverso, em vez de tu fazer o produto sair vendendo, primeiro tu vende e depois tu vai... Mas depois tu vai criar. Então foi o que tu fez também, né? Acho que foi, é tudo na loucura. E quer ver? E ela aplicou técnicas de startup, né? Ela pegou uma atitude e fez, não deu certo, modelou, já fez dar certo, que seria aquela, assim, ó, 10-10 ou 20-20 que chama, né? Tu escolhe 20 ações que tu vai fazer e sai fazendo. Sai fazendo. E daí tu vai vendo o resultado que dá e vai modelando o teu negócio em cima do teu público-alvo, das pessoas que tu quer atingir, né? E te digo e te confesso assim, ó, sem teoria nenhuma, eu não tinha noção. Eu fui fazer um curso no Sebrae sobre administração, sobre empreendedorismo, quando eu já estava na metade do caminho, né? Mas daí, contando a história da Via Certa, porque assim, ó, eu tenho um negócio, eu tenho que viabilizar ele. Até então, eu tinha aquele plano de mídia que o Gustavo me ensinou lá, a gente vendeu alguns pacotes, quase morremos trabalhando, porque daí os loucos venderam pacotes tipo de 10 vídeos, um vídeo por dia para a empresa. Nós tínhamos 6 empresas que compraram isso aí, então nós tínhamos 60 vídeos comerciais para fazer em 10 dias de feira. Pensa a loucura. Nós chegávamos a produzir 18 vídeos por dia. Então tinha os comerciais mais o conteúdo. E aí, então, assim, ó, tinha um dinheirinho ali, mas o que eu arrecadei naqueles 6 anunciantes não pagava nem... Os teus colegas que tu contratou. Não, porque tava o meu dinheiro do fundo de garantia lá ainda. E aí eu olhei e disse, mas eu tenho que ter um patrocinador. Daí eu comecei a entender aquelas coisas de patrocinador master, né? E eu olhei e pensei... E até então, como era um trabalho totalmente independente, a feira não entrou, os patrocinadores da feira não apareciam, eu disse, mas eu vou bater na porta dessa empresa. Nunca eu tinha ouvido falar. És tu que vai. És tu que vai. Criei um projetinho, eu já sabia fazer projeto. Em 20 legal. dias eu aprendi a fazer projeto. Coloquei uma pastinha debaixo do braço, liguei, agendei um horário. Chegando em Santo Cristo, na Via Certa Financiadora, fui recebida nada mais, nada menos do que o presidente da Via Certa Financiadora, o seu Vilmar Hammerschmidt. Mais 4 diretores. 2, seu Vilmar sentou na ponta da mesa e eu sentei na outra ponta da mesa. De um lado eu tinha 2 diretores que me olhavam e sorriam, e do outro lado eu tinha 2 diretores que me olhavam e deveriam estar pensando, essa mulher é louca. Entre eles o financeiro. Até hoje eu brinco com ele, eu digo, lembra quando tu me olhava daquele jeito? E eu cheguei, apresentei o projeto e o seu Vilmar me olhou e disse, às vezes é bom a gente não saber quem são as pessoas, né? Claro. Tu vai na ingenuidade, tu não sabe quem é, tu não sabe o poder, tu não sabe... Eu mal sabia quem era, nunca tinha visto.
E daí ele me olhou e disse assim, muito boa a tua ideia, gostei. Gostei muito da tua ideia. Mas eu quero saber, isso vai me dar resultado? Que legal. E eu olhei com a maior cara de pau do mundo para ele e disse, claro, o senhor terá resultado. Gente, eu não sabia nem o que eu estava indo fazer na FenaSoja. E eu disse, o senhor vai ter retorno, com certeza. E ele disse, então, eu vou levar a ideia para a agência de publicidade que cuida dos nossos negócios em Porto Alegre. Daí penso o meu projetinho que cai numa agência grande em Porto Alegre. E aí eu te dou um retorno. Aí na segunda-feira, eles não tinham, a feira começava a sexta. Na segunda não tinham me dado o retorno ainda, eu fui e gravei. E eu disse para eles, se vocês forem os patrocinadores, eu direi Arena Via Certa. Se vocês não forem patrocinadores, ninguém me ensinou a fazer isso, não sei de onde eu tirei. Deve ter um anjo aqui. Se vocês não forem patrocinadores, eu direi Arena de Shows da FenaSoja. Tá? É só isso que eu posso dizer, porque eu não posso citar ninguém comercial, porque não é da feira. É nosso, tá? Ok. Na segunda-feira, eu muito esperta, chamei um carinha lá e disse, vamos fazer um stand-up na frente da arena? A arena já tá... Não era essa arena, era uma montada ainda de lona. Sim. E daí eu disse, estamos aqui na Arena de Shows da FenaSoja. E eles viram que eu disse arena, eles pensaram, ela não vai dizer. Essa abençoada não vai falar. Na terça-feira de manhã, encontro o diretor comercial, Admiro, coisa mais amada. Meu parceiro até hoje. Via Certa Financiadora foi minha primeira cliente. E é minha cliente até hoje. Então, assim, é questão de fidelidade também, né? E ele sentou, e daí a feira sendo montada. E ele sentou, e eu lembro que nós sentamos num toco de árvore. Estavam serrando, cortando umas árvores, a gente sentou, porque não tinha onde a gente sentar na feira. E ele me olhou e disse, Maristane, não, me chama de Maristane. Maristane, nós vamos fechar contigo, tá? E eu tinha dado um valor, e daí eu disse, não, a gente pode fechar por tal valor, porque, tipo, terça-feira, o que eu ia conseguir até sexta? A gente vai fechar, eu fecho contigo por menos, a gente segue, não tem... Não, Maristane, nós vamos fechar com o valor integral que tu nos pediu, porque é um baita de um projeto. Que legal, e eu reconhecimento. disse, meu Deus. E eu disse, então tá, fechado, fechado. E a gente fez chover. E a gente fez, para vocês que entendem rede social, em resumo da ópera, uma média de 18 vídeos por dia. Isso é loucura absoluta, parecia uma linha industrial, não sei como os guri... E eles não correram, né? O Fabinho tá comigo até hoje, então eles não correram. Era uma média de 18 vídeos por dia. No total da feira, entre preparativos à feira, foram mais de 180 vídeos. E um alcance orgânico daquela cobertura da feira de 1.633.000 pessoas. Quando eu olhei, eu não acreditei. Ou seja, 250.000 pessoas entraram e visitaram a feira. E elas não viram toda a feira. E 1.633.000 pessoas viram a feira acontecer. Daí o Santa Rosense, que estava em Porto Alegre, nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia, não sei aonde, aquele Santa Rosense começou a ver toda a FenaSoja. Ele entrava, contava, compartilhava, mandava mensagem. E eu criei algo que eu não tinha visto em lugar nenhum. Eu nunca tinha visto uma cobertura de uma feira no Facebook. E hoje, quando eu vejo todo mundo fazendo, não sei se foi daqui que eles se inspiraram ou não, não deve ter sido, mas de pensar que eu fui pioneira, pelo menos aqui na região, porque eu não tinha visto aquilo em lugar nenhum. Eu simplesmente transferi a TV, o que nós, equipe, porque eu tinha editor, cinegrafista, eu, repórter, uma equipe completa fazendo o que a gente sabia fazer. O que fazer na televisão, eu transferi o trabalho era o social. mesmo, só que o canal que eu usei foi diferente. usado. Só que eu juro pra vocês, eu nunca tinha visto aquilo em lugar nenhum. Eu fui e só usei o canal. E Mas deu em que muito momento que deu a visão, assim, não? TV FenaSoja? Como é que deu Quando eu o olhei insight? um jornal do almoço, no novo formato, só com a apresentadora na bancada e um convidado e um jornal de 4 minutos, que não podia ter reportagem, naquele momento... Abriu logo uma lacuna. eu pensei, se não tem mais TV, aonde que a FenaSoja vai aparecer? Aí foi o insight. Porque nas outras edições tinha toda uma cobertura. Toda a cobertura, era tudo. Nós aparecemos no Bom Dia Rio Grande, no lá Jornal do dentro. Almoço, no RBS Notícias, estúdio dentro da feira. E se não tem mais, onde é que vai aparecer? Então tá, então nós vamos contar. O insight foi ele. Que show. E qual é a mensagem assim, que tu dá para as pessoas acreditarem no próprio sonho? O que você diria? Gente, Porque você acreditou muito, assim, ó, você venceu, superou barreiras para conseguir, né? Eu te digo assim, ó, que a necessidade obriga também, né? Necessidade. Eu acredito que, se não tivesse me demitido, eu estaria na RBS até hoje. Porque eu não corria riscos, lembra? Sim. Eu tinha medo de correr riscos. E eu digo sem vergonha nenhuma, eu acredito que, se não tivesse me demitido, eu estaria na RBS até hoje. Porque eu acreditava que eu ia me aposentar na RBS.
Eu não via o mundo aqui fora. E aí, pessoal, quando eu saí, daí terminou FenaSoja e eu começou a surgir. Naquele momento, eu me credenciei para o mercado. E eu acreditei, Maristane, que eu não precisava de uma grande marca atrás de mim para eu ser uma boa profissional. Eu continuava sendo a boa profissional com o meu jeito de ser, com a minha estrutura, com a minha única câmera, minhas 2 baterias e meu microfone e o meu computador. Então, assim, ó, e ali eu fui para o mercado, então o que eu posso dizer para as pessoas é, corra riscos. Corra riscos. Experimenta, se não deu certo, ok, mas se der certo, como no meu caso deu, se joga. Não, e é muito oportuno também esse programa hoje aqui, eu tô achando muito inspirador a tua história, porque nós estamos agora passando por esse momento difícil que foi a pandemia. Então, muitas pessoas que tinham uma certa estabilidade no negócio também acabaram perdendo emprego. E vão ter que se reinventar. Vão ter que se reinventar. Então, olha só que inspiração essa história da Maristane aqui. Então, ela veio aqui mostrar para nós que você tem que acreditar em você e tem que olhar para frente, bola para frente. As dificuldades vão acontecer, mas é preciso arriscar. Então, ser demitido não é o fim do mundo, Maristane. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. Acontece, entende? A empresa se reestruturou e tu teve que ir. E eu digo para vocês assim, ó, foi abril, aí nasceu a Revele. Os 100 dias que o Gustavo me disse lá, ele durou quase que o ano inteiro, porque a Revele, produtora de conteúdo, cujo slogan é histórias que inspiram. Tu falou tanto em inspiração, né? E aí veio um monte de sugestões e uma delas era histórias que convertem. A gente mandou, eu disse, eu não quero abrir igreja, né? Não quero abrir igreja, não quero converter ninguém, mas eu quero inspirar. E, pessoal, quando abriu a viseira aqui, que eu saí daqui, que eu estava quase aqui, tá? E daí eu abri e fez isso aqui, eu vi um mundo muito incrível aqui fora. E eu vi uma Santa Rosa muito diferente. Eu vi uma Santa Rosa empreendedora, eu vi uma Santa Rosa que luta, que cresce, que... E aí vai, então, assim, ó, cada dia um projeto novo. Daí vieram as feiras, daí foi a FenaSoja, e até o final do ano passado, porque esse ano a gente não conseguiu fazer feira nenhuma, né, infelizmente. Eu terminei o ano com 14 feiras. Então, assim, em 4 anos eu tenho 14 feiras no currículo, que virou um dos nossos produtos. E aí a gente atende o mercado, a gente atende as empresas, sempre inspirando, né? Porque esse é o nosso objetivo. Então, qual é a missão da Revele? Revelar, contar as histórias, mas, acima de tudo, inspirar. Contar histórias que inspiram. E é isso que eu faço, e é isso que eu tenho como missão. Eu não assumo nenhum trabalho que eu não acredite, João. Rodrigo me conhece. A gente está num grande projeto agora, que eu só estou porque eu acredito. Então, assim, eu preciso acreditar. Porque eu acredito que, através do meu trabalho, eu vou inspirar. Inspirar para o bem. Né? E eu digo para vocês, assim, ó, daí ser empreendedor, legal, a Mari só contou história boa até agora, né? Mas ser empreendedor, e quem é empreendedor sabe que não é fácil. Aí eu tive que me virar em saber administrar. Eu não sabia emitir uma nota. Daí dos cursos, eu fui fazer um curso no Sebrae, que é fantástico, eu indico para todo mundo. Gente, eu cheguei lá leiga. E daí falavam em prospectar. Nunca tinha ouvido falar em prospecção. Mas já tinha feito? Já tinha feito, mas não já sabia. Tudo eu fazia no instinto. E aí, timidamente, eu levantei minha mão e disse, desculpa, tá? Todos já são da área. Mas prospecção, porque a professora dizia, porque vocês têm que prospectar. Porque, tá, mas o que prospectar? O que é isso? Daí eu entendi. Então, assim, ó, o vocabulário, prospectar, o projetar, o ver, para quem não sabe, né? Tu projetar, tu ver o cliente lá na frente e ver, tu prospecta ele, tu vê aonde que tá. Só que, assim, em 4 anos eu não tive muito tempo para isso, João e Rodrigo. Eu não tive. As coisas iam acontecendo e, graças a Deus, sabe, que tudo vai acontecendo, que tudo vai surgindo. E o meu cartão de visitas, que eu tanto sonhava, né? Eu queria tanto um cartão de visitas, eu quase não uso ele. Eu não saio distribuindo, porque eu esqueço do cartão. Mas os meus trabalhos nesses 4 anos têm sido do boca a boca, sabe? Eu não faço mídia, eu não divulgo. Mas, assim, a Maristane fez... A Revele fez, quem fez, e daí eu atendo toda a região hoje e tenho clientes fidelizados como a Via Certa, que não é merchan, sabe? Foi uma empresa que acreditou e que até hoje eu acompanho. E uma das coisas bacanas que a gente faz hoje, por todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente já foi ao Paraná, contar histórias da entrega de prêmios. Por quê? Porque sempre tem uma história atrás de um negócio. Tu tem um negócio, tu vende o quê? Seja a roupa, seja o crédito, seja...
tu tem uma história que tu precisa, então alguém está beneficiado por aquilo. E aí, Porque quem coopera cresce. Pois O então, Sicredi também o Sicredi é meu cliente, também, né? é isso aí. Então é contar histórias, é inspirar. Dentro do grupo Viabiliza, que eu atendo, que são 8 empresas, que todos de grandes empreendedores, e muitos já passaram aqui pela bancada de vocês, teve uma vez que a gente contou uma história da Kalena Piscinas, e eu dou esse exemplo muito, porque daí assim, poxa, eu sou jornalista, eu não sou publicitária. E daí eu me vi fazendo vídeos comerciais, mas eu não sei fazer vídeo. E outra, jornalismo e comercial não se misturam. Nós fomos educados para isso. É diferente. Jornalismo e comercial não se mistura. E como é que eu ia fazer se eu só sou jornalista, mas eu tenho que vender? Como é que eu vou fazer isso? E aí um dia o Cleomar da Kalena Piscinas tinha que vender piscina de... não é plástico, agora me perdoa. Fibra. De fibra, obrigada. Tinha que vender piscina de fibra. Tá, daí a gente tem... Tá, mas eu não vou só dar as características do produto. Eu tenho que mostrar a piscina. Tu vendeu a piscina para alguém? Sim, a gente vai instalar lá na casa da dona Esther a piscina. Tá, e vocês já entregaram? Não, a gente já entregou, mas a gente tá montando tal. Tu tem um videozinho? Tem. Daí a gente gravou a piscina chegando, o buraco sendo escavado, a dona Esther e a família olhando, e daí todo montando toda a piscina. E a gente foi vários dias lá e gravou até a dona Esther mergulhando com a filha na piscina, e no final ela me dizia, o meu sonho era ter uma piscina. Agora eu tenho uma piscina em casa. Ou seja, a gente não disse o preço da piscina, a gente até falou das características da piscina, mas a gente fez as pessoas acreditar que se a dona Esther podia, eu também posso. Mas então aí entra o meu toque jornalístico dentro do comercial. É um comercial suave, digamos assim. Na verdade, o que a gente fala aqui também é que não se deve mais vender, né? E sim inspirar as pessoas ou dar uma assessoria, uma consultoria para a pessoa entender melhor do produto, né? O que aquele produto representa? Entregar o resultado. Existe uma coisa... Entregar o resultado, as pessoas O dia que as pessoas entenderem o seguinte, até tu vai ver que é sério isso. Por exemplo, assim, ó, você gosta que alguém te venda um negócio ou tu quer ter a satisfação de comprar? O dia que a pessoa entender essa diferença, vai te fazer total a diferença no próprio negócio, né? Porque as pessoas não gostam, digamos, de vendedor. Não estou desfazendo porque eu também vendo para o meu negócio funcionar. O que elas gostam? Elas gostam de comprar. Então, você tem que causar a sensação, a experiência de compra da pessoa. E é isso que move o mundo hoje. As pessoas são assim. Deixa ela mais feliz comprar. E desejar, também, né? Desejar. E outra coisa também é saber o que está fazendo, porque também, hoje em dia não tem mais espaço para vendedor também. Tem espaço para especialistas no assunto e que realmente vão entregar o resultado que a pessoa precisa. Porque muitas vezes, com certeza, na Maristane, chegou alguém para você e falou, ó, eu quero um vídeo assim, sensato. Tu falou, não, só um pouquinho. Eu acho que se nós fizermos por esse outro caminho aqui, o resultado vai ser melhor para você. Exatamente. Em várias vezes isso acontece. Por quê? Porque tu sabe que tu vai entregar o resultado que ela precisa. E tu sabe o caminho. Hoje tu já sabe o caminho. Como é que tu vai fazer para entregar o resultado que ela Nós somos especialistas nisso e nós entregamos o melhor naquele. Eu já tive cliente que disse assim, não precisa ser tão perfeito. Não, nós entregamos qualidade. Né? Então, nosso tem que ser bem feito. Né? E, gente, são desafios assim, ó, que, como eu comentei antes, a Maricene só foi lá para contar histórias boas. Não, o dia a dia de um empreendedor não é fácil. Aí pensem, eu tive que entender, podem rir, mas eu não sabia o que era prospectar, eu não sabia emitir uma nota fiscal, eu não sabia que tinha tanto imposto para pagar, eu não sabia que eu tinha que, no orçamento, colocar minhas despesas, que eu tinha que ver quanto que eu gastava de gasolina, quanto que era o desgaste do meu carro, quanto que eu gastava de luz, de internet, quanto que eu gastava com o colaborador, quanto que eu tinha que fazer. E tudo isso, gente, eu aprendi a duras penas. Teve muito trabalho que eu paguei para fazer, porque eu não estava fazendo certo. Aí lá vou alto pro Gustavo de novo, um dia o Gustavo me chamou lá e disse, Maris, vem aqui, como é que tu tá cobrando pelos teus trabalhos? Eu cobro o que eu acho. Entende? Daí eu media mais ou menos, eu ganhava tanto, meu salário era tanto na RBS para eu trabalhar um mês inteiro, então eu cobrava o que eu achava que era justo. Só que daí eu não parava para pensar que eu tinha, porque daí eu sempre tive pelo menos um colaborador junto comigo, que eu tinha que pagar um salário para ele, que eu não contava a minha estrutura. E quando eu vi, eu estava pagando para trabalhar. Daí o Gustavo me disse, mas você está pagando para trabalhar. Daí ele puxou uma tabelinha do Sebrae e disse, tu tem que colocar aqui todas as tuas despesas, tudo que é. Então, pensem, pessoal, numa jornalista. Eu brinco que eu fiz jornalismo porque eu não sei fazer conta. E aí, eu sou das humanas, Teve entende? que ir pro calculador, e daí eu tenho que entrar para as exatas, e daí eu tenho que me virar, daí eu tenho que fazer. Claro, eu tenho um escritório de contabilidade que me assessora. Daí eu tinha que fazer um orçamento. Até hoje eu sofro.
É tão difícil cobrar pelo que tu vai fazer, porque a vida inteira eu fiz voluntariamente. Não, a empresa pagava o meu serviço, mas jornalisticamente tu vai lá e tu não cobra da Dona Maria, do seu Francisco, da matéria que tu tá fazendo. E hoje eu tenho que cobrar, sabe? Então, assim, ó, são coisas que eu ainda tô trabalhando. E, gente, eu aprendo todo dia. Todo dia é um desafio novo, todo dia aprender coisa nova. E aí a dica é, antes tu me perguntou de dica o que eu dizer, correr riscos, mas estar aberto não sabe tudo. Tu tem que aprender sempre. Tu tem que estar aberto e o teu negócio é novo, é diferente. E daí pensa, eu venho de uma estrutura onde era tudo pronto, agora não, agora eu tenho que aprender a gerar, agora eu tenho que novos programas de computador. Então, assim, às vezes eu me canso de ver tudo que eu tenho que aprender. E às vezes eu não dou conta, e daí eu chamo os meus parceiros que sabem. E aí entra outra questão interessante do empreendedor. Te una. Tu não precisa concorrer. Parcerias. Tu tem que ter parcerias. Se eu não dou conta de um grande projeto, porque a gente tem grandes projetos, se eu não dou conta de cobrir uma feira com os 2 colaboradores que eu tenho hoje, hoje eu já gero, João, 2 empregos diretos. Parabéns, que legal. Eu comecei com hoje eu já tenho uma jornalista e um cinegrafista editor, que eles são lá emprego direto. Então, eu já estou gerando 2 empregos diretos. E, pelo que eu percebo, muito em breve eu vou ter mais pessoas para ajudar. Só que nós 3, a gente dá conta do dia a dia. Só que, às vezes, não dá conta do dia a dia, eu vou lá e chamo o Luiz, eu chamo o Jonas, eu chamo o Fabinho, que são tão bons quanto, tem a produtora deles, e eles vêm e me ajudam, eles vêm com um trabalho freelancer. Nas feiras eu digo, vamos, vem. Então, assim, ó, não deu, chama mais gente, vem aqui, agrega, soma. Porque, assim, ó, tu não consegue manter um pequeno negócio como é o meu com uma grande estrutura de janeiro a janeiro. Mas daí, nos grandes projetos, tu busca os parceiros. E aí eu digo assim, ó, vamos ser menos egoístas, vamos concorrer menos, vamos nos ajudar. Eu acho que é aí que tá a grande, sabe? Se eu tenho um projeto maior, eu te chamo, e a gente junto, a gente consegue fazer grandes projetos. Se nós nos ajudarmos, porque aqui em Santa Rosa, aqui dá, gente. Então, assim, ó, Maristânia, foi uma satisfação te conhecer pessoalmente. Todo mesmo. Realmente, essa pessoa aqui, ela inspira, ela sorriu aqui, ela chorou, para quem não notou, ela chorou aqui junto. Então, realmente, você tem o que contar, você tem o que apresentar, você tem conteúdo realmente. E gostaria muito de agradecer a sua presença no programa Bate Papo Empreendedor. E eu acho que bem logo temos que marcar outros para continuar a história, porque você tem muito o que contar e muito o que inspirar as pessoas. Mesmo que toda essa tua sinceridade, que diz assim, não, eu não sabia. Essa humildade faz a pessoa crescer. E muitas vezes a pessoa não sabe, acha que sabe, e daí não sai do lugar. Não. Então, essa humildade. Então, muito obrigado por sua participação. Foi uma honra... como é que é? Dividir a bancada com você. Ai, que coisa boa. Que legal. Imagina, João, eu que agradeço. Adoro contar as histórias, eu acho que a gente inspira, né? E se vocês deixam aqui, gente, a gente vira a noite aqui contando história. Então eu volto. É só me convidar que eu volto. Ainda mais que Portal Plural aí tá com estúdio novo, né? Estúdio novo. Meu, parabéns, parabéns, Portal Plural. Eu acho que vocês são outros guerreiros, tá? Que se reinventaram. Tá aí o Lucian, que é o capitão dessa história toda, a gente vê como começou e como é, né? Meu, olha o investimento, olha os programas, olha tudo, fazer pelo bem, fazer pela comunidade, olha o engajamento que vocês têm. Então, assim, ó, é a brincadeira, é o papo sério, é o Portal Plural, né? Então, parabéns pelas conquistas que vocês têm tido aí. E eu vou estar aí, eu quero ver. Com certeza. Aliás, pessoal, eu já vi, tá? Eles já me mostraram e tá lindo. Aguardem que tá lindo. Muito obrigada pelo convite. E eu estou à disposição, sempre que quiserem alguém para bater um papo aí. Nós tem muita agradecemos. história também, de choro, de riso, de bagunça. E não contei nem metade. Tá, beleza. Com certeza vai ter outras oportunidades, só que antes vai ter que ter o boa noite final, né? Boa noite. Era o a seguir que eu dizia. Tá. Qual é o programa que vem na sequência? Agora deve ser na rádio daí. Tem política? Hoje tem política, hoje tem. Então tá. Então, a seguir... Plural Entrevistas. Obrigada, Rodrigo. Obrigada pela brincadeira aí. Muito bem, pessoal. Então, hoje ficamos por aqui com mais um programa Bate Papo Empreendedor. Lembrando, então, que todas as terças e quintas-feiras temos o programa Bate Papo Empreendedor aqui, recebendo, então, convidados para poder inspirar você e poder trazer boas histórias. Então, aguardamos você até o próximo programa, porque aconteceu... Está no Portal Plural?